Você já imaginou como seria se uma criança se tornasse rei de um grande reino? Parece coisa de história mágica, né? Mas sabia que isso aconteceu de verdade na Bíblia? Sim, um menino chamado Josias se tornou rei de Judá quando tinha apenas 8 anos de idade. Mas como um garotinho poderia governar um reino inteiro? Será que ele foi um bom rei? Ou será que tudo deu errado? E o mais incrível, Josias fez algo muito especial que mudou toda a história do seu povo. Quer descobrir o que foi? Então fique até o final, porque essa história é cheia de surpresas e ensinamentos incríveis sobre como devemos seguir a Deus de todo o coração. E se você ama aprender sobre a Bíblia e ouvir histórias incríveis e emocionantes como essa, já se inscreva aqui no canal A Bíblia Ensina. Aqui você vai encontrar muitas aventuras que mostram como Deus nos protege e sempre cuida de nós. E passando para lembrar para vocês que o canal A Bíblia Ensina está também no Instagram. Já corre lá e segue a gente para ter acesso a conteúdos incríveis. Vamos deixar o link aqui na descrição. Em um reino distante, chamado Judá, algo surpreendente aconteceu. O rei Amon havia sido um governante muito ruim, e por causa disso, ele morreu, deixando o trono vazio. Mas, para surpresa de todos, quem foi coroado rei não foi um homem forte e experiente, e sim um menino de apenas 8 anos de idade. Isso mesmo, um garotinho chamado Josias se tornou o novo rei de Judá. Agora, pense bem. Você já imaginou uma criança governando um reino inteiro? Tomando decisões importantes, cuidando do povo, resolvendo problemas? Deve ter sido um grande desafio, não acha? Mas, mesmo sendo tão jovem, Josias tinha algo muito especial, um coração bondoso e disposto a fazer o que era certo aos olhos de Deus. Diferente de muitos reis que vieram antes dele, que tinham levado Judá para caminhos errados, Josias queria seguir os caminhos do Senhor. Mas havia um grande problema. O povo de Judá tinha se afastado completamente de Deus. As pessoas estavam adorando estátuas, fazendo sacrifícios errados e seguindo costumes ruins. A cidade estava cheia de templos para deuses falsos, e a verdadeira adoração ao Senhor havia sido esquecida. Como um menino tão novo poderia mudar tudo isso? Como um menino tão novo poderia mudar tudo isso? Será que ele conseguiria guiar Judá de volta para Deus? Josias não sabia muito bem o que fazer, mas tinha algo certo em seu coração. Ele queria aprender sobre Deus e ser um rei diferente. E assim, ele começou sua jornada. O tempo passou e Josias foi crescendo. Aos 16 anos, ele já não era mais um garotinho, mas um jovem cheio de determinação. E foi nessa idade que ele tomou uma decisão muito importante. Ele decidiu buscar a Deus de todo o coração. Josias começou a orar mais, a querer aprender sobre o Senhor e a entender como poderia governar do jeito certo. Ele sabia que os reis antes dele tinham feito muitas coisas erradas, então ele queria ser diferente. Mas para isso, precisava descobrir o que Deus realmente queria para seu povo. Quando Josias completou 20 anos, ele tomou sua primeira grande atitude como rei. Ele começou a limpar Judá da idolatria. Isso mesmo. Ele ordenou que todos os ídolos e estátuas de falsos deuses fossem destruídos. Os altares que eram usados para adorações erradas foram derrubados. Ele mandou quebrar e queimar tudo o que afastava o povo de Deus. E mais do que isso, Josias não fez isso só em sua cidade, mas também em outras partes do reino. Imaginem só, um jovem rei enfrentando sozinho um povo que estava acostumado a seguir caminhos errados há tanto tempo. Mas Josias não teve medo. Ele sabia que estava fazendo o que era certo e que Deus estava com ele. E esse foi só o começo da transformação que Josias faria em Judá. Depois de limpar Judá dos ídolos e altares falsos, Josias tomou outra decisão muito importante: reformar o templo do Senhor. O templo estava em ruínas porque por muitos anos o povo havia esquecido de adorar a Deus como deveriam. Então, Josias ordenou que os trabalhadores começassem a consertar tudo. As paredes, as colunas, os portões. Tudo estava sendo restaurado para que o povo voltasse a adorar o Senhor da maneira correta. Mas, durante essa reforma, algo incrível aconteceu. O sumo sacerdote Hilquias estava organizando os tesouros do templo quando encontrou um livro muito antigo e empoeirado.
Era o livro da lei de Deus, que havia sido esquecido por muitos e muitos anos. Esse livro continha os mandamentos e ensinamentos que Deus havia dado ao povo por meio de Moisés. Assim que o livro foi encontrado, ele foi levado até o rei Josias. O rei ordenou que o escriba Safã começasse a ler em voz alta. E conforme as palavras eram ditas, o coração de Josias ficou apertado. Ele percebeu que o povo havia desobedecido a Deus por muito tempo e que muitas das coisas ruins que aconteceram com Israel e Judá eram consequência disso. O rei ficou tão triste e arrependido que rasgou suas vestes em sinal de dor e desespero. Ele percebeu que algo precisava ser feito urgentemente. Então, Josias decidiu buscar ainda mais a Deus e entender o que deveria fazer para corrigir os erros do passado. E agora? O que Josias faria depois de descobrir a verdade sobre o que Deus queria para o povo? Josias sabia que algo precisava ser feito. Agora que ele tinha ouvido as palavras do livro da lei, não podia simplesmente ignorá-las. Então, ele mandou que alguns dos seus servos procurassem uma profetisa chamada Hulda para perguntar o que Deus queria que eles fizessem. Hulda era uma mulher de Deus, e quando os mensageiros chegaram até ela, Deus deu a resposta. Ele estava vendo o arrependimento de Josias e sabia que o rei queria seguir seus mandamentos. Deus disse que traria juízo sobre Judá por causa dos pecados passados do povo, mas, por causa do coração sincero de Josias, nos dias do seu reinado haveria paz. Quando Josias ouviu essa resposta, ele ficou ainda mais determinado. Ele reuniu todo o povo de Judá, sacerdotes, líderes, anciãos e até as pessoas mais simples. Todos se reuniram no templo, e ali Josias começou a ler o livro da lei para todo o povo. Enquanto ouvia, o povo percebeu o quanto tinha se afastado de Deus. Eles ficaram comovidos e entenderam que precisavam mudar de vida. Então, diante de todos, Josias fez um grande compromisso com Deus. Ele prometeu que seguiria o Senhor de todo o coração e obedeceria a todos os seus mandamentos. Mas Josias não queria apenas falar, ele queria agir. Então, ele fez algo muito radical. Destruiu todos os ídolos e altares falsos que ainda restavam na terra. Ele tirou tudo o que fazia o povo se afastar de Deus e restaurou a adoração verdadeira. Com essa atitude, o coração do povo foi transformado. Eles voltaram a adorar o único Deus verdadeiro, e durante o reinado de Josias, Judá viveu um tempo de obediência e bênçãos. Mas será que essa história termina por aqui? O que mais aconteceu com Josias? Josias reinou em Judá por 31 anos. Durante todo esse tempo, ele fez tudo para manter o povo no caminho certo, adorando somente a Deus e seguindo seus mandamentos. Seu compromisso com o Senhor trouxe um tempo de paz e bênçãos para o reino. Mas, infelizmente, depois de sua morte, o povo de Judá voltou a desobedecer a Deus. Novos reis surgiram, mas não seguiram o exemplo de Josias. Aos poucos, o povo se afastou novamente do Senhor, e o juízo que Deus havia avisado acabou acontecendo. Judá foi dominada por um outro reino, e o povo foi levado como prisioneiro para um lugar distante. Mas a história de Josias nos ensina algo muito importante. Mesmo vivendo em um tempo difícil, rodeado de pessoas que não seguiam a Deus, ele escolheu fazer o certo. Josias buscou a Deus com todo o coração, obedeceu aos seus mandamentos e ajudou muitas pessoas a se voltarem para o Senhor. E essa lição serve para nós também. Não importa a idade que temos, podemos escolher obedecer a Deus e fazer o que é certo. Quando seguimos os caminhos do Senhor, Ele nos abençoa e nos protege. Assim como Josias, podemos ser exemplos de fé para aqueles que estão ao nosso redor. E agora, quero saber, qual foi a parte da história que vocês mais gostaram? E não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Assim, mais crianças podem aprender as histórias maravilhosas da Bíblia. E olha, já tem outro vídeo aparecendo na tela para vocês assistirem agora mesmo. Que tal? Até a próxima! E que Deus abençoe cada um de vocês!